Estou exatamente aqui em cima da ponte do rio Tietê, um dos braços da represa do rio Tietê, onde no interior do estado, esse aqui não é aquele Tietê que vem lá de São Paulo. Aquele Tietê de São Paulo é um rio bastante contaminado e que a gente precisa entender que com a contaminação da capital, ele fica assim, difícil de ser usada aquela água lá do rio Tietê. Mas aqui para nós no interior é possível isso, é possível por conta da distância que nós estamos da capital. Então lá no começo dele, no início dele, o rio Tietê é um rio bastante comprometido. Aqui no interior é um rio mais tranquilo, porque ele, ao andar esses quilômetros todos, ele chega aqui para nós, uma água, depois de tratado, é usado aqui por todas as cidades do interior aqui, que estão à beira do rio, todas usam essa água aqui. O que a gente tem a ver com isso, com essa realidade do rio lá de São Paulo e do rio aqui? Nós temos a ver com a realidade moral nossa, com a realidade espiritual, com a realidade, com todas as realidades que nós vivemos. Por quê? Porque lá na capital, lá no local onde o rio Tietê começa, ele vem se enchendo de esgoto, vem se enchendo de sujeiras, vem se enchendo, as pessoas vão jogando tudo ali dentro dele. E quando ele chega aqui no interior, ele já chega com uma água mais limpa, uma água sem tanta contaminação, ele chega numa condição de uso, então de reuso dessa água. O que acontece? Aí eles fazem o tratamento dessa água e aí então utiliza para atender as demandas das residências das pessoas aqui no nosso interior. O que eu venho entender com isso é que muitas pessoas ficam preocupadas e já vieram perguntar, mas esse é o Tietê? Esse é um braço do Tietê, do rio Tietê. Lá, passa lá em São Paulo? Passa lá em São Paulo. Passa na capital? Passa na capital. Ele é comprometido lá? É, mas aqui ele chega para nós nessa condição. O que eu vejo nisso é a distância pequena até, de alguns quilômetros que tem da capital até aqui o interior, talvez aí uns 500 quilômetros, 600 quilômetros, ou pouco mais, pouco menos. O rio já chega numa outra situação, numa outra realidade aqui para nós. Então, a gente tem a ver com a realidade espiritual que muitas pessoas vivem desse passado e dessas condições que viveram lá atrás, lá na sua juventude, lá no seu começo, e essas pessoas tiveram um passado assim bastante sujo, negro, difícil, como é o início do Tietê lá em São Paulo. Mas chegando, passado o tempo, esse passado já não existe mais, ele já não é mais a mesma realidade. E tem muitas pessoas que ficam vivendo lá do passado, vivendo daquelas realidades que andou lá atrás. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo outro, e fiz sujeira e praticava isso e tal, tal, tal. Ele sempre está preso ao passado. Esse preso ao passado é preso àquele Tietê sujo lá de cima. Nós não podemos ficar presos a nada lá do passado, mas pelo contrário, a gente tem que vir aqui para frente e entrar numa nova realidade, porquanto esse tempo novo de vida, esse tempo novo com Cristo, é que nos faz caminhar, é que nos faz ir para frente. As águas estão limpas, daqui para frente você já está limpo, você já aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus, você está limpo. Não volte a se contaminar mais, não volte a se sujar mais, não volte aos esgotos do passado, mas daqui para frente vai só fazendo produção de energia. Esse rio Tietê aqui no interior, ele vai sendo dividido em braços, e vai alimentando as usinas hidrelétricas que tem aqui. Muitas são as usinas hidrelétricas. Daqui para frente ele está só produzindo energia. Então a sujeira ficou para trás, o passado ficou para trás, daqui para frente é energia nova, é produção de energia. Então viva essa nova realidade, produzindo coisas boas, produza energia, produza alguma coisa que esqueça esse passado que ficou lá atrás e viva esse tempo presente agora, que vai ser um tempo de vitória.